Olá, estudantes! Eu sou Taitiane, serei a responsável durante o decorrer do oferecimento dessa disciplina com relação às orientações que vocês devem realizar no decorrer de todo o projeto integrador para a licenciatura 5, e essa é a nossa primeira aula. Portanto, nesse primeiro momento, eu vou trazer algumas informações gerais que podem ajudar vocês na organização do projeto integrador. Como vocês já estão acostumados e vocês já devem ter realizado trabalhos em outros projetos integradores, sempre essa disciplina envolve a entrega de um projeto ao final. Então, vamos entender um pouquinho qual será o tema principal desse projeto integrador e quais as atividades que vocês deverão desenvolver no decorrer da disciplina como um todo. Pois bem, vamos começar então pelos principais objetivos da nossa disciplina. Nesse projeto integrador, o objetivo principal é desenvolver um jogo interdisciplinar com pelo menos duas áreas do conhecimento. Então, o jogo ele vai contemplar a interdisciplinaridade, sempre envolvendo pelo menos duas áreas do conhecimento. Sempre no projeto integrador, como vocês já estão acostumados, a ideia é integrar as atividades teóricas e as atividades práticas. Então, em vários momentos da disciplina, nós vamos remeter a recordações de teorias, de discussões que outras disciplinas já realizaram. Quando nós falamos sobre jogos, por exemplo, entender um pouquinho o papel do jogo na aprendizagem dos estudantes e recordar um pouquinho algumas disciplinas como didática, psicologia, que discutem como que o estudante aprende, poderá auxiliar na organização desse jogo interdisciplinar. Sempre, como também vocês já estão acostumados, o projeto integrador, ele envolve aí o Design Thinking. Portanto, as etapas, vocês inclusive já estão acostumados. Então, num primeiro momento, vocês vão poder realizar a análise do cenário. Então, vocês vão poder visitar uma escola, observar o contexto, observar as características de uma determinada turma, conversar com o professor da turma, verificar se ele costuma utilizar jogos em sala de aula, se ele já utilizou em algum momento, se a escola disponibiliza, tem muitas escolas que às vezes disponibilizam espaços que os alunos podem jogar mais por brincadeira do que relacionado ao ensino e aprendizagem. Então, vocês vão analisar um pouquinho o contexto, mas focalizem principalmente a interação dos estudantes com o conteúdo que o professor trabalha, como que o professor aborda, pensando como que um jogo poderia estar presente ali naquele contexto e contribuir para a aprendizagem. Vocês irão, num determinado momento também da disciplina, entregar o plano de ação e nesse plano de ação vocês devem colocar qual vai ser o principal tema aí do projeto integrador e qual problema, qual questão que vocês identificaram nesse contexto para que vocês possam trabalhar essa questão no decorrer do desenvolvimento do projeto. Para desenvolver o próprio projeto, para desenvolver o próprio jogo, vocês irão realizar levantamentos bibliográficos, inclusive em uma das quinzenas a gente conversa especificamente sobre isso. Por quê? Porque as questões teóricas elas devem amparar a prática, elas devem amparar o nosso trabalho no contexto real de ensino. Depois vocês irão entregar um relatório parcial com alguns dados já parciais relacionados aí ao desenvolvimento do projeto. Irão poder aplicar esse jogo nesse contexto que vocês fizeram essa observação inicial, analisar como é que foi a aplicação desse jogo, como que os alunos interagiram com esse material, quais os resultados que vocês obtiveram.
Então, vocês vão poder finalizar esse jogo, porque muitas vezes ao aplicar, nós entendemos que algumas adaptações são necessárias, alguns ajustes, vocês vão poder refletir sobre algumas questões que às vezes só no planejamento elas não apareceram, mas elas se mostraram muito evidentes na prática. E, por fim, entregar o relatório final do projeto integrador. Então, essas etapas são etapas que vocês já estão acostumados, fazem parte de todos os projetos integradores, considerando que agora, nesse projeto, o tema será esse jogo interdisciplinar. Então, falando um pouquinho desse tema principal aí do nosso PI, falando um pouquinho sobre jogos, nós precisamos considerar que neste trabalho, né, nesta situação, nesta disciplina, o jogo ele deve contemplar a interdisciplinaridade. Então, ele vai envolver duas áreas do conhecimento, pode até envolver mais, mas nós solicitamos o mínimo aí de duas áreas do conhecimento para promover essa integração, essa interdisciplinaridade. Um jogo didático, ele é diferente de um jogo comercial, de um outro tipo de um jogo que nós utilizamos apenas para diversão ou para entretenimento. Um jogo didático, ele busca relacionar tanto as questões do jogo em si, como a questão lúdica, por exemplo, né, esse brincar, o motivar, como as questões de aprendizagem. Então, ele vai unir o lúdico às características de aprendizagem. Então, para ser considerado aí um jogo educativo, um jogo didático, ele não pode ser apenas algo lúdico, algo que simplesmente motiva, que o estudante gosta de utilizar, mas nós temos um propósito com esse jogo, que é promover uma situação de ensino e de aprendizagem. Então, existem inúmeros jogos, existem até jogos que não foram produzidos com o intuito de aprendizagem, que às vezes podem ser utilizados com esse objetivo, dependendo de como nós organizamos a condução de uma aula, como que nós direcionamos a discussão com os estudantes, mas o propósito aqui da disciplina é que vocês pensem nesse material, que vocês pensem nesse jogo com esse fim, com esse propósito de promover ensino e aprendizagem. Bom, o que é que nós podemos considerar para planejar esse jogo, né? Por onde eu começo, professora? Como que eu inicio esse planejamento, essa organização? Primeiro, que as questões presentes no contexto, elas podem trazer muitas evidências para vocês utilizarem na produção desse jogo. Então, visitem a escola, converse com o professor, observem os estudantes. Muitas vezes, alguns estudantes apresentam alguma dificuldade para entender um determinado conteúdo que o professor trabalha e muitas vezes um jogo pode ajudar nesse sentido. Então, a prática de sala de aula ela é muito rica em termos de características, de informações para o professor. E ela pode trazer aí várias questões para que possamos utilizar no desenvolvimento desse material. Procure tentar responder a seguinte pergunta: como um jogo poderia contribuir para resolver essas questões? Então, vocês foram até uma escola, fizeram uma observação, observaram algumas questões. Como que um jogo poderia se inserir nesse contexto? Como que eu poderia utilizar esse material didático, porque o jogo ele é um material didático, ele é um recurso pedagógico, para responder essas questões ou para resolver um determinado problema que eu identifiquei? Qual seria o tipo de jogo mais adequado? Então, dependendo da faixa etária dos estudantes, dependendo do contexto, existem jogos que são mais adequados que outros. Na atualidade, nós falamos muito sobre jogos tecnológicos, mas nem sempre eles se encaixam em todos os contextos. Muitas vezes um jogo de cartas pode ser mais interessante para os estudantes, um jogo de tabuleiro pode ser mais interessante. Nós vamos ter que observar, né, o tamanho das peças, se nós vamos utilizar um dado, se os alunos já sabem aí fazer soma quando jogam os dados para
andar nas casinhas. Então, nós vamos observar qual que seria o mais adequado naquele dado contexto. Que assunto esse jogo vai apresentar para os estudantes? Olha, é um jogo interdisciplinar, então eu vou envolver o quê? Eu vou envolver língua portuguesa e matemática, eu vou envolver matemática e ciências, eu vou envolver geografia e história. Então, que assunto que esse jogo vai apresentar aí para os estudantes? E, logicamente, que o assunto deve, obrigatoriamente, estar relacionado aí com as determinadas áreas do conhecimento. Então, o assunto relacionado ao que a gente chama de disciplina escolar, né? Como eu exemplifiquei para vocês, a língua portuguesa, a matemática, as ciências, a história, a geografia e assim por diante. Nós precisamos também entender, quando nós utilizamos um jogo em sala de aula ou quando nos propomos a produzir um jogo didático, que o jogo, para que realmente atinja o seu objetivo principal, porque senão eu posso usar qualquer outro tipo de recurso que não precisa ser um jogo. Ele vai trazer para a sala de aula as características da brincadeira, né? Então, ele vai também ter esse papel motivador. Então, nós vamos tentar motivar o interesse do estudante usando aquele material com relação àquele tema que eu estou trabalhando. Ele também vai trabalhar a ludicidade, e isso é especialmente importante quando nós falamos aí de crianças, né? O jogo ele é muito utilizado na educação infantil, mas conforme os alunos vão progredindo na sua escolarização, muitas vezes os jogos e as brincadeiras são deixadas de lado, quando na verdade os jogos e as brincadeiras podem ser muito bem utilizados com fins pedagógicos até o ensino médio, até mesmo no ensino superior. Então, nós vamos trabalhar a ludicidade em sala de aula também. Nós podemos, com o jogo, trabalhar questões que são muito valorizadas atualmente, inclusive aparecem aí na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, que tem relação com a criatividade dos estudantes, aguçar essa criatividade nos estudantes. Então, os jogos podem também nos ajudar com isso. A questão da afetividade, que é muito também comentada atualmente, nós podemos trabalhar com os jogos. Através dos jogos, nós trabalhamos a questão de regras com os estudantes. Quais as regras, como que eles devem respeitar essas regras, que a regra ela é igual para todos os jogadores, então nós trabalhamos essas questões com eles também. Muitas vezes um jogo ele abarca escolhas, né, de estratégias, escolhas de caminhos, então entre os jogadores ou integrantes de uma mesma equipe, quando nós falamos de um jogo colaborativo, por exemplo, eles vão precisar entender e respeitar a opinião do colega. Então, isso também pode ser exercitado através desse material ao utilizarmos em sala de aula. Para ser educativo e para ser didático, nós vamos envolver a aplicação de um determinado conhecimento. Então, muitas vezes, para que o aluno possa resolver uma charada que aparece no jogo, ou até mesmo escolher uma melhor estratégia, ele vai precisar aplicar um determinado conhecimento que nós trabalhamos numa aula anterior, numa aula teórica, em algum outro momento. Então, o jogo também pode servir para isso, inclusive, nós podemos utilizar um jogo para avaliar uma aprendizagem. Nós podemos verificar como que o estudante aplica um determinado conhecimento para resolver uma questão ali do jogo e fazer uma avaliação se ele compreendeu um determinado conteúdo que nós trabalhamos anteriormente. E também ele pode ajudar a analisar uma dada situação, porque às vezes o jogo ele pode reproduzir o que ocorre num contexto real. Por exemplo, nós podemos falar de uma questão relacionada a meio ambiente, questão de poluição, por exemplo, e então ele pode analisar uma dada situação e como resolver aquela dada situação. Ele também vai ser colocado numa situação de selecionar opções, e para selecionar essas opções ele vai mobilizar aí uma série de conhecimentos, ele vai mobilizar algumas habilidades que são trabalhadas. Muitas vezes ele é colocado diante de desafios,
então o aluno ele é levado a superar esses desafios através dos jogos e nós podemos também trabalhar a questão do controle de tempo com esses alunos durante a realização de um jogo. Então, são várias questões que podem aparecer, não significa que um mesmo jogo vai conseguir aí abarcar todas essas características, mas os jogos eles podem abarcar grande parte delas e isso faz parte aí do desenvolvimento de uma série de habilidades em sala de aula. Bom, quando nós falamos de jogos, dois grandes estudiosos que nós utilizamos muito aqui na área educacional, o Piaget e o Vygotsky, sempre aparecem. Por quê? Porque eles fizeram vários estudos relacionados ao desenvolvimento humano, o Piaget, vários estudos focalizando aí as crianças, e eles trazem contribuições e reflexões muito interessantes para pensarmos sobre o uso do jogo em sala de aula. E eles têm muita relação com o item que eu falei com vocês aqui no comecinho da aula, que nós vamos precisar fazer, que é um levantamento bibliográfico. Então, quando nós levantamos estudos, levantamos teóricos que trabalham com o assunto, nós vamos entendendo um pouquinho também como que esse assunto realmente se aplica na prática, né? Então, de acordo com Piaget, a atividade lúdica é uma das maiores propulsoras das habilidades intelectuais da criança. O jogo, através de simbolismos, imobilizações e sentidos, proporciona a assimilação do real e o entendimento de novos pontos de vista. Bom, só para exemplificar, existem alguns jogos que nós já utilizamos em sala de aula, às vezes até de uma maneira um pouco mais descompromissadas. Vocês já devem ter ouvido falar do Tangram, né? Ele trabalha como se fosse um quebra-cabeças, então a criança com 7 peças ela pode construir diferentes formas, ele é muito utilizado aí na área da matemática. Um jogo muito simples, né, que a gente vai lembrar até das nossas brincadeiras de criança, em alguns lugares eles chamam de stop, em outros lugares eles chamam de adedanha, e ele é um jogo que trabalha com listas de coisas, né, da criança lembrar nomes, lembrar letras, como se escreve corretamente uma palavra, é algo muito simples, às vezes até as crianças estão no intervalo entre uma aula e outra e eles começam a brincar com esse material no próprio caderno, com uma caneta e lápis, né? Tem jogos de memória, que é muito utilizado para crianças e que a gente usa muito também para auxiliar na fixação, na relação entre coisas, para estimular o conhecimento prévio desses alunos. O que é importante a gente considerar para a gente sair aqui dessa aula pensando? Primeiro que o jogo ele é um recurso didático, nós podemos trabalhar com inúmeros recursos didáticos, mas quando a gente escolhe um recurso em específico, a gente tem que lembrar das características desse recurso. Então, o lúdico, a brincadeira, sim, estarão presentes em sala de aula. O jogo, ele tem que propor uma tarefa que o estudante consiga resolver, não é porque é um jogo, não é porque é uma brincadeira, que pode ser feito de qualquer maneira. Então, eu vou olhar o nível cognitivo dos meus alunos, um jogo que eu uso para o ensino médio pode não ser o mesmo que eu uso para o ensino fundamental e para a educação infantil, porque o nível deles é bem diferente, né? E ele tem que somar tanto os interesses do professor, que são interesses de ensino, como também os interesses do estudante, que são interesses de aprendizagem. Ele não serve somente ao professor ou somente ao aluno. Ele vai somar esses dois interesses, que é o ensino e a aprendizagem. Ah, mas hoje está se usando muitos jogos tecnológicos, nós gostaríamos de pensar em algo envolvendo um aplicativo. Tudo bem, mas nós precisamos pensar qual é o público e o tempo que esses estudantes estarão diante aí de uma tela, por exemplo, de computador ou de um celular, porque isso também interfere dentro do processo cognitivo das crianças. Bom, essa foi aí a primeira aula da disciplina Projeto Integrador para a Licenciatura 5. É uma aula introdutória com vários elementos
e nós iremos aprofundar algumas discussões sobre alguns aspectos da produção desse jogo no decorrer da disciplina. Até a nossa próxima aula.